para disponibilizar depois para quem quiser assistir novamente, certo? Para quem quiser compartilhar. O nosso Zoom de hoje, gente, fala sobre o poder das perguntas. Vamos bater um papo sobre essa ferramenta do Access, que foi a partir dela que tudo iniciou, que nós conseguimos realmente acessar as possibilidades que estão disponíveis para a gente. Cássio, Olguinha, você entrou, Olga de lá de Portugal, gratidão, gente, por ter entrado. Então, alguém sabe aqui me ajudar? Eu queria ver todo mundo. Oi, Cássio! Eu queria ver todo mundo em uma tela. Alguém sabe me ajudar a fazer isso? Só aparece uma pessoa por vez aqui. Se alguém souber, manda aí para mim. Tá, no canto superior direito. Sim. Tá vendo um monte de quadradinho? De tracinho. Eu clico. Isso, mas só lá. aparece a minha foto, Edna. Ah, quando eu e você, no caso. nele, aparece todo mundo para mim. Quando eu clico. Para você tá. Não todo mundo. Tá aparecendo 7. Aparecendo 7. Como pode melhorar? Então, vamos lá. Por mais que não estejam aparecendo todos, mas todos estão me ouvindo, pelo menos? Todos estão me vendo? Eu estou te ouvindo e te vendo bem. Ótimo, Binha. Então, vamos lá, gente. Não vou deixar isso parar a nossa criação, não. O que realmente me fez perceber a energia de fazer esse Zoom é porque, com tudo que a gente tem vivenciado hoje, né, toda essa energia em que o planeta está modificando, né, as coisas estão saindo um pouco dos trilhos, né, algumas pessoas estão entrando numa vibração, numa frequência de medo, de pânico, de escassez, e em uma determinada fase disso tudo, eu também comecei a me pegar entrando nessa mesma frequência. E aí eu comecei a prestar atenção de que eu precisava me trabalhar, né? Eu comecei a usar novamente as ferramentas do Access, né? Que muitas vezes a gente acaba esquecendo. E eu comecei a perceber que muitas vezes eu estava ali pedindo, solicitando ao universo, né? Fazendo perguntas, né? De como pode melhorar aquela situação, o que mais era possível, que clareza eu precisava ter naquele momento. E eu não conseguia perceber a energia de possibilidades aparecendo. E aí eu comecei a realmente entender que não adianta eu fazer uma pergunta para o universo para poder realmente abrir essas possibilidades, se por trás disso a minha energia não está condizente, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas simplesmente falando, repetindo as perguntas do Access. Eu não sei se aqui todo mundo... Deixa eu dar uma olhadinha. Eu não sei se todos são do Access aqui. Se tem alguém que realmente não seja. Se tiver alguém aqui, gente, que nunca fez uma classe do Access, dá um oi para mim, certo? Porque aí eu começo a explicar um pouquinho mais devagar, né? Para eu poder realmente explicar mais pausado. Então, assim, muitas pessoas que estão no Access, eles começam a... Muitas pessoas começam simplesmente a repetir algumas perguntas que o Access traz, algumas perguntas prontas que o Access traz, né? Por exemplo, como pode melhorar, o que mais é possível. Só que não existe uma energia condizente por trás dessas perguntas, tá? Então, muitas vezes, você tá achando que tudo tá muito ruim, né? Que aquilo ali realmente não tem como ficar bom,
mas você está simplesmente repetindo a frase. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Sem ter a energia dessa mudança por trás. Então, tô começando a ver vocês agora. É porque eu mudei de aparelho. É porque você disse como pode melhorar. Você colocou energia no... Tá vendo as perguntas? Então, gente, o que eu percebo muito é que às vezes a gente utiliza as perguntas, a gente utiliza as ferramentas sem ter uma energia condizente por trás. Muitas vezes você não acredita que aquilo ali pode ficar melhor, mas você está pronunciando simplesmente por pronunciar, repetindo a frase, repetindo o que a gente chama, né, os jargões do Access, sem ter a energia por trás disso, né? E a ferramenta das perguntas, para mim, no meu interessante ponto de vista, ela é uma das ferramentas mais poderosas que existe, porque foi através das perguntas que o Access, né, que o Gary Douglas começou a fazer as perguntas e tudo começou realmente a surgir. Então, quando você está realmente disposto a estar na energia da pergunta, você pode realmente abrir possibilidades. Então, o que que acontece? Para o Access, toda vez que você faz uma pergunta, você abre possibilidades naquele momento. E toda vez que você quer ter uma resposta, toda vez que você está ali na sua mente lógica pensante, tentando achar alternativas para aquilo, aquilo não funciona muito bem. Por quê? Porque muitas vezes você está ali fazendo uma pergunta, vamos supor, estou passando por um problema no meu relacionamento. Poxa, como pode melhorar? Só que por trás disso eu tenho muitos pontos de vistas de que aquilo ali não é bom, aquele relacionamento não está sendo contribuição, aquele relacionamento tá em crise e que se está em crise não tem como ser modificado. Então, muitas vezes você faz a pergunta sem realmente abrir essas possibilidades, porque você está predeterminando quais são as opções que você tem para aquele relacionamento começar a ser modificado. Então, se você fala, poxa, como é que eu posso melhorar o meu relacionamento? E por trás disso, você está ali pensando, mas eu preciso melhorar tal coisa na minha relação, eu preciso ter mais intimidade com meu parceiro ou parceira. Então, se você começa já na sua mente lógica pensante, colocar coisas que você predeterminar, quais são as respostas que você tem, né? Quais são as opções que você imagina ter, você começa a limitar essa energia. E se você realmente estiver disposto a modificar aquilo ali e começar a simplesmente fazer a pergunta na energia do que aquilo pode funcionar para você, você começa a perceber as possibilidades surgindo. Então, muitas vezes a gente faz perguntas sem ter a energia por trás daquilo, né? Aqui tá aparecendo todo mundo, saudações. Então, você começa a fazer as perguntas sem realmente ter uma energia por trás. Você faz uma pergunta de como você pode mudar a sua realidade financeira, mas você acredita que o país está em crise, que o mundo está em crise e que você não tem como ganhar dinheiro nesse momento. Então, isso verdadeiramente vai estar abrindo portas para as possibilidades surgirem? Se você já tem um ponto de vista de que o país está em crise, de que você não tem, né, por conta do isolamento, você não tem alternativas para começar a criar e a gerar dinheiro, por exemplo, como é que você faz uma pergunta do que se requer para aquela situação financeira mudar, se por trás disso a energia que você tem é de que aquilo ali realmente não tem a capacidade, né, de mudar aquela situação. Se alguém tiver pergunta, a gente pode começar ou abrir o microfone ou coloca aqui no chat do lado, certo? Deixa eu aceitar o pessoal aqui que está entrando. Então, foi pela disposição do Gary em fazer perguntas que as coisas começaram realmente a acontecer. Só que é você fazer perguntas e você está aberto e disposto a perceber como aquilo ali vai aparecer para você. Se você faz uma pergunta, mas você já está na sua mente lógica pensante dizendo como aquilo deve aparecer,
no tempo que aquilo deve aparecer, você acaba perdendo ou não reconhecendo, muitas vezes, a possibilidade que está vindo ali, né, que está sendo mostrada, né? E muitas vezes a gente faz uma solicitação para o universo, né, de como pode melhorar, por exemplo, uma determinada situação, mas você não coloca a sua energia, você não demanda de você. Então, para o Access, além disso tudo, a gente tem a questão de fazer uma demanda da gente, né? A demanda é quais ações eu preciso ter para que eu realmente consiga mudar aquilo, né? Porque não adianta você fazer uma solicitação e ficar aqui de braços cruzados. Ah, eu quero tanto mudar minha realidade financeira, fica aqui, sentada de braços cruzados, esperando as possibilidades surgirem. Ok, o que se requer, o que eu preciso fazer, quais ações eu preciso ter para que eu possa realmente mudar aquela situação. Então, quando a gente se coloca aberto e disposto a perceber a energia da pergunta, gente, e o que está por trás disso? Muitas vezes você tem um ponto de vista de como aquilo ali deve aparecer e você, quando a possibilidade surge, você não reconhece. Por quê? Porque você tem aquele ponto de vista de quando aquela solicitação deve aparecer na sua vida e de como ela deve aparecer na sua vida. Né? A gente muitas vezes tem o costume de querer ter o controle o tempo inteiro das situações. Né? A gente tenta controlar tudo o tempo inteiro e a gente não permite realmente que as possibilidades possam surgir da forma que deve surgir e não da forma que a gente predeterminou que elas devam aparecer. Né? Então, quando você está aberto e disposto a perceber o modo como aquela solicitação vai aparecer para você, e aí quando eu falo perceber, é porque isso daí vai aparecer em forma de energia. Então, é a energia que vai ser condizente com a energia da pergunta que você está fazendo. Né? Se você, como eu falei nesse instante, se você tem uma energia por trás daquela pergunta em que você não acredita que aquilo ali pode mudar, você não acredita, por exemplo, que, trazendo o exemplo que eu dei, de que você tem como mudar a sua situação financeira nesse momento. Por quê? Porque o país tem crise. Tá todo mundo sem dinheiro, né? Assim que a gente ouve nos noticiários, né? Que tá todo mundo realmente, grandes empresários quebrando. Aí você fica, poxa, eu não acredito que realmente eu possa mudar a minha situação financeira. Mas eu tô aqui fazendo perguntas de como pode melhorar, do que eu posso fazer para poder mudar essa situação. Mas a energia que está por trás disso é uma energia vazia, não é uma energia que condiz realmente com as possibilidades que estão ali. E se você realmente limpa os seus pontos de vistas e começa a fazer as perguntas, você estando aberto realmente um espaço em que você possa perceber como essa energia, essa conscientização vai vir, você começa a perceber as energias de contribuição. E muitas vezes a gente tem alguns alunos meus, por exemplo, na classe de barras, eles falam, poxa, Tássia, eu não sei fazer essas perguntas, eu não sei utilizar essa ferramenta. E o que acontece? O que eu percebo é que, assim, quanto mais você começa a treinar isso se torna algo mais fácil para você. Isso é uma habilidade que você pode ter. Né? Então, se você fica, poxa, eu não sei fazer, e você realmente não faz nada para poder mudar, aquilo ali realmente não vai mudar. Mas se você, ao contrário, começa a exercitar, fazendo perguntas, por mais que você não saiba, poxa, eu tô com uma situação super complicada aqui. Que pergunta eu posso fazer? Essa pergunta já é uma pergunta que você pode fazer para o universo. Estou te conhecendo agora, Lídia. Tudo bom, Lídia? Então, quais são as perguntas que você pode fazer? E não existe pergunta pronta, gente. Muitas vezes eu recebo de alguns alunos ou pacientes, né, que fizeram sessões comigo. Poxa, Tassi, que perguntas eu posso fazer para a situação A, B ou C? Não existe uma receita de bolo, porque a pergunta que pode, naquele momento, para mim, facilitar e abrir as portas de possibilidades,
Se você não tiver condizente com aquela energia daquela pergunta, talvez isso não seja tão expansivo para você. Então, a habilidade de você estar o tempo inteiro treinando, fazendo perguntas e pedindo clareza ao universo, vai fazer com que você tenha mais facilidade na hora de poder estar se conectando com essa ferramenta, né? Então, que perguntas eu posso fazer aqui que vão me abrir as portas de possibilidades para eu resolver essa situação? Que clareza eu preciso ter nesse momento para poder enxergar essas possibilidades? Então, tudo isso são perguntas que a gente pode estar fazendo sem ser aquelas receitas, né? Aquelas perguntas prontas que a gente tem no Access, né? Então, assim, claro, você pode utilizar, quem já fez classes do Access, existem várias perguntas que você começa a fazer que realmente começam a funcionar e modificar algumas coisas. Só que algumas pessoas falam para mim que chega um determinado momento em que você está ali fazendo perguntas e você para a sua criação. Você não está mais tendo uma percepção de que aquela situação está mudando. E é justamente aí que entra. Você muitas vezes não está conectado com a energia da pergunta. Porque a pergunta que está funcionando para mim pode não condizer com a energia que você quer, né? Então pode realmente não fazer tanto efeito para você. Então, assim, gente, as pessoas perguntam, poxa, existem perguntas que eu posso fazer e que podem mudar essa situação? Sim, você pode fazer algumas perguntas prontas do Access, mas novamente trazendo a energia da pergunta e não simplesmente pronunciando aquilo ali sem ter uma energia por trás, tá? Então, o como pode melhorar, o que mais é possível, que clareza eu preciso ter para solucionar essa situação. São perguntinhas que são perguntas chaves, né, que a gente utiliza. Mas se você não trouxer a energia dessa mudança, do que você realmente quer conseguir com aquela pergunta, muitas vezes você não consegue modificar aquilo ali, né? Então, você fazer você fazer as perguntas de uma forma, como é que eu posso dizer, de uma forma mais precisa, mais acertada, realmente requer prática, né? Então, por exemplo, uma pergunta que muitas vezes a gente faz, eu não sei se, novamente, todos que estão aqui, se todos são do Access, mas uma pergunta que quem conhece, quem já fez alguma classe e tal, de quem está no Access faz geralmente, quando a gente acorda de manhã, a gente pergunta, né, quem sou eu hoje e que grandiosas e gloriosas aventuras eu terei, né? Só que vamos supor, você está em uma viagem, você está indo fazer um curso fora, por exemplo, e você pergunta que aventuras você pode ter. De fato você quer, em uma viagem, que você quer que tudo saia daquela forma tranquila, que tudo saia de uma forma realmente, né, de facilidade. Você quer ter aventuras ali? Então, será que fazer essas perguntas prontas que a gente tem do Access vão ser sempre contribuição? Então, percebam que muitas vezes usar as perguntas prontas, muitas vezes podem trazer sim uma contribuição e outras vezes não. Então, qual é a energia daquilo ali? Você está numa viagem, você quer que tudo saia de uma forma tranquila. Você pode acordar e você pode perguntar: que facilidade eu posso ter hoje? Né? Quais são as ações que eu posso ter para que eu possa criar uma realidade hoje com total facilidade, uma realidade com leveza, com diversão. Mas se você pergunta que aventuras você pode ter, você realmente pode ter grandes aventuras. E naquele momento, talvez aquilo não saia, né, da forma que você estava querendo. Né? Então, você, muitas vezes, pode ter uma surpresa não tão agradável assim. Né? Então, isso daí, a questão de você estar sempre repetindo as perguntas, talvez em determinadas situações não sejam tão contribuição. Alguém tem alguma dúvida? Eu ainda não consigo ver todos, mas tudo bem.
gerenciar. Então, vamos lá. Vou trazer algumas... Vou trazer alguns exemplos, gente, de perguntas que a gente pode fazer, tá? E aí vocês vão se conectando com a energia delas para poder ver o que pode ser contribuição para você ou não, certo? Então, vamos supor, você está passando por uma situação financeira que não está tão favorável para você, como, por exemplo, a gente tem visto agora, nesse momento, né, de isolamento social, em que muitas pessoas não estão podendo sair para trabalhar, enfim. Então, você pode simplesmente fazer as perguntas, né? Quais são as possibilidades que estão disponíveis para mim, que se eu realmente me colocasse aberta a reconhecê-las, eu poderia mudar a minha situação atual? Então, isso é uma pergunta que você pode fazer. Você pode simplesmente pedir para ter a clareza do que pode ou não estar disponível para você. E uma coisa interessante que eu estava conversando outro dia com uma amiga minha é que muitas vezes a gente está fazendo solicitações ao universo a partir de um espaço em que a gente não tem uma energia de expansão. Então, por exemplo, eu estava conversando com essa amiga a respeito de criações, né? Do quanto nesse momento atual a gente não está criando grandes coisas, né? E eu falando, poxa, mas eu vejo tantas pessoas nesse momento fazendo vídeos online, fazendo classes online, né? Eu queria tanto ter a criação que, né, facilitador A, B, C ou D tem, eu queria poder realmente fazer isso. Mas vocês percebem que por trás disso, aquele espaço em que eu tô me colocando, não é um espaço em que eu estou me conectando com o que está disponível para mim naquele momento? Você percebe que quando eu começo a comparar o meu universo, a minha criação, com a criação de uma outra pessoa, eu começo a me colocar em um outro espaço diferente do meu espaço? Se eu começo a fazer perguntas me baseando na energia de criação que a outra pessoa está tendo, muitas vezes eu deixo de reconhecer as possibilidades que estão disponíveis para mim, porque eu estou imaginando o que o outro está criando e não o que está disponível para mim naquele momento. Conseguem perceber essa diferença? As perguntas podem ser inícios de grandes mudanças, com certeza. Na realidade, foi a partir de uma pergunta, né, que o Access começou a surgir. Então, quando o Gary começou a fazer perguntas e quando ele começou a se colocar aberto para a forma como aquela conscientização ia aparecer para ele, foi quando ele realmente começou a perceber toda a mudança, né? Então, assim, o que a gente pode fazer, o que a gente pode criar a partir do nosso espaço de reconhecimento, a partir da nossa energia. Por isso que eu estou falando, gente, muitas vezes a gente utiliza a ferramenta das perguntas sem ter a nossa energia. A gente usa isso simplesmente repetindo frases prontas que a gente tem no Access e muitas vezes a gente não cria as possibilidades que a gente gostaria, porque aquela energia que você está colocando, né, na hora que você faz uma pergunta, não é a sua energia do que está disponível para você, mas sim muitas vezes o que está disponível no universo do outro, né? Quando eu falei da questão das criações, muitas vezes você está em um espaço em que você está olhando o que o outro, né, está tendo de possibilidade disponível. Tá, mas se você pedir, por exemplo, se você simplesmente fizer a pergunta do que você pode reconhecer das possibilidades que estão disponíveis para você, que estão disponíveis no seu universo, e que se você realmente reconhecesse essas possibilidades, você poderia atualizar uma realidade diferente. Você percebe que existe uma energia por trás disso? Não é simplesmente você pedir como pode ser, né? Como pode melhorar. Mas existe a energia do que está condizente com o que você acredita, do que está disponível para você. Então essa é realmente, para mim,
uma das ferramentas mais incríveis do Access. Foi a partir das perguntas que eu passei a criar. Exatamente, Olga. E o quanto você se conectando com a energia do que é certo para você, do que é contribuição para você, o quanto você passa a criar mais, né? Porque realmente você está conectada com a energia do que funciona para você. Gratidão pelo convite. Posso fazer perguntas mentalmente ou só em voz alta? Você pode fazer perguntas mentalmente, sim. Inclusive, foi engraçado, eu estava assistindo essas lives que a gente assiste, né, de alguns facilitadores. E aí eu vi uma live da Vivian Bragança, ela falando sobre essa questão de você fazer perguntas mentalmente ou não, se teria realmente efeito, resultado. E foi engraçado ela trazer uma história, né, de um facilitador que uma vez foi dar classe em uma outra cidade. E aí o anfitrião, o host dele, foi lá buscá-lo no aeroporto. E essa pessoa, ela não era do Access, né, o anfitrião. E aí foi buscar o facilitador no aeroporto. Aí o facilitador, poxa, como pode melhorar? Aí o anfitrião olhou assim, achou estranho. Depois, você quer ir almoçar? Vamos almoçar. Saíram do aeroporto, foram almoçar. E aí no restaurante, o anfitrião se dispôs a pagar a conta. E aí o facilitador, poxa, como pode melhorar? Como posso ter mais disso? E aí, novamente, o anfitrião olhou com aquela cara, tipo, ok, continuou na dele. Aí, agora a gente almoçou, vou te levar pro hotel. Aí levou o facilitador pro hotel. Quando chegou no hotel, o facilitador novamente, como pode melhorar? Aí ela disse, né, ela contando na live, dizendo que o anfitrião olhou para o facilitador e fez assim, poxa, você não está satisfeito? Cara, eu fui te buscar no aeroporto, eu paguei o seu almoço, eu acertei tudo da sua viagem e você tá aí, como pode melhorar? Como pode melhorar? Você não está satisfeito? Então, assim, não necessariamente você precisa fazer a ferramenta em voz alta, porque muitas vezes você pode gerar na outra pessoa uma barreira. Quem muitas vezes ouve a ferramenta e não entende, muitas vezes levanta uma barreira com relação a você. Então, você deixa de ter a contribuição daquela pessoa, porque a outra pessoa pode começar realmente a não querer mais. Eu não quero mais ser anfitrião dela ou dele, porque nada está satisfeito, nada está bom, como pode melhorar? Eu aqui me acabando, fui buscar em aeroporto, paguei conta e tal, e como pode melhorar? A pessoa nunca está satisfeita, por quê? Porque realmente o anfitrião não sabia, não conhecia a ferramenta. Então, assim, brincadeiras à parte, né, contando essa historinha, só para dizer que você pode fazer a ferramenta verbalmente, né, falando em voz alta, mas às vezes você pode perceber que aquela situação ali, você não precisa fazer a ferramenta em voz alta. Mentalmente, se esse facilitador tivesse mentalmente, né? Poxa, como pode melhorar? O que mais é possível? Talvez ele não tivesse levantado as barreiras da outra pessoa, né? Ele começou realmente a ter um anfitrião que começou a ficar meio chateado com aquilo, com a situação. Então, você pode fazer as perguntas mentalmente e muitas vezes essas perguntas mentais vão ser naquele momento específico mais contribuição do que você fazer a pergunta em voz alta, né? E você pode sim estar ali se conectando mentalmente, fazendo as perguntas, criando possibilidades, vendo o que cabe naquele momento no seu universo, qual é a energia que você está trazendo, se você tem pontos de vistas por trás disso, né? Muitas vezes, como eu falei, se você tem um ponto de vista de que algo não pode ser modificado, de que aquela situação é difícil demais, se você tem crenças, muitas vezes, limitantes e você tá ali, ok, como pode melhorar? Mas você não acredita que aquilo pode de fato melhorar, muitas vezes você não reconhece as possibilidades surgindo. Foi a partir das perguntas que passei a criar. Como posso perceber melhor as respostas chegando? Então, Rafa, o que acontece? Você, é um treino que a gente faz, tá?
Muitas vezes o que a gente tem que prestar atenção é: você está esperando que aquela resposta venha da forma que você quer e no tempo que você quer? Se você está fazendo isso, você está limitando as possibilidades, porque você passa a ter um ponto de vista de como aquilo ali deve acontecer na sua vida. Então você percebe que quando você cria um ponto de vista, quando você define algo, você se limita. Então um treino para você fazer é realmente começar a se conectar com a energia daquela pergunta. Se você quer, novamente, trazendo o exemplo aí financeiro, se você quer que a sua situação financeira mude, se conecta com essa energia do que você está trazendo naquele momento e cria perguntas que não necessariamente são aquelas perguntas de receitas de bolo que a gente tem, né? Então, assim, quais são as oportunidades que estão disponíveis para mim aqui hoje, que eu ainda não reconheci, mas que se eu reconhecesse, se eu começasse a permitir a energia dessas possibilidades surgindo, eu poderia realmente modificar minha situação financeira. E simplesmente você solta essa pergunta, sem querer ter uma forma e estrutura de como aquilo vai aparecer, sem querer ter um tempo pré-determinado para aquilo aparecer, porque realmente isso pode aparecer instantaneamente ou isso pode demorar um certo tempo para aparecer. Então você começa a reconhecer aquela energia que você colocou quando você fez a pergunta. Então, quando as respostas, que na realidade a gente não fala de respostas, a gente fala de possibilidades, porque se você tem uma resposta, a visão do Access é: a pergunta sempre empodera, porque ela realmente abre possibilidades. As respostas te desempoderam, por quê? Porque você se limita. Então, muda um pouquinho a forma como você vai trazer isso, ao invés de respostas, como seria você usar possibilidades, né? Porque resposta é algo que vai estar ali muitas vezes te limitando, né? Então, assim, se você realmente se conecta com a energia da pergunta que você está fazendo, você vai começar a perceber as possibilidades que vão surgir. E dentro das possibilidades, Rafa, que vão aparecer, você vai perceber que as opções estão ali. E você vai reconhecer que aquela possibilidade, aquela opção é mais leve ou aquela outra não é tão leve assim. Então, baseado nessa outra ferramenta que a gente tem no Access, que é o leve e pesado, você começa a perceber que realmente aquela possibilidade que está surgindo para você no momento está sendo contribuição ou não, né? Então, assim, a dica que eu dou é você realmente começar a treinar essa habilidade, de você começar a perceber a energia que existe em todas as palavras, a energia que existe nos seus pensamentos, a energia que existe por trás daquilo que você fala. Porque uma coisa que eu tenho percebido também, pessoal, e eu percebi isso em mim e percebi também em outras pessoas, amigos e pacientes, é que muitas vezes a gente fala uma coisa, mas a energia que está por trás disso não é uma energia de verdade. Muitas vezes você fala: poxa, tô tendo dificuldade em tal coisa, porque eu sou muito indeciso. Um exemplo. Só que muitas vezes quando você fala que você é indeciso, a energia que está por trás disso às vezes não é uma verdade, é uma mentira. E muitas vezes você compra ao longo da sua vida mentiras e você traz para o seu mundo, para a sua realidade, como se aquilo fosse uma verdade para você. Porque em algum momento da sua existência, né, você pode ter sido desempoderado, né? Alguém pode ter dito que você não era bom o suficiente ou que você não era esperto demais, que você não era bom o bastante, e você comprou aquilo como sendo uma verdade. E você acreditou tanto naquilo que aquela mentira passou a ser uma verdade no seu universo. Então, quais são as crenças que estão por trás disso, Rafa? Quais são as crenças que vão estar por trás
daquela solicitação que você está fazendo ao universo. Porque se você faz uma pergunta ao universo, mas você tem um monte de crenças e de pontos de vista e julgamentos sobre aquela coisa, muitas vezes você não reconhece as possibilidades surgindo. Muitas vezes você não reconhece que aquela possibilidade que está ali é a mais favorável para você. Então, é uma questão de você estar treinando, se conectar com essas energias, para poder você conseguir ir reconhecendo quando essas possibilidades forem surgindo na sua vida, tá? A chave está na permissão de receber tudo do universo. Muito interessante o que você trouxe, Olga, porque você está em um estado de permissão, você realmente está aberto e disposto a ter qualquer tipo de contribuição, qualquer tipo de energia de contribuição, né? No Access a gente fala que estar em estado de permissão é você simplesmente reconhecer que tudo é simplesmente um interessante ponto de vista. O que o outro fala, o que o outro pensa é um interessante ponto de vista. Toda vez que você percebe que outra pessoa está te julgando, é um interessante ponto de vista que essa pessoa tem. Toda vez que você percebe o auto-julgamento, é um interessante ponto de vista que naquele momento você está tendo. Então você começa a entender que estar no estado de permissão é reconhecer que tudo, o que você pensa, o que os outros pensam, são pontos de vista diferentes, né? E que está tudo bem se as pessoas tiverem pontos de vista diferentes. Você não precisa vender a sua verdade para o outro, querer empurrar aquilo para o outro como sendo a verdade absoluta e universal. E você também não precisa comprar tudo do outro como sendo verdade, né? Se você está num estado de permissão, de entender que realmente as coisas são simplesmente pontos de vista interessantes, você começa a entender que não precisa existir a polaridade, a dualidade. Não precisa existir o certo e o errado, o que é bom e o que é mal, porque o que existe é o que funciona no universo de cada um. E quando você se coloca aberto, né, quando você se coloca nesse estado de permissão e você, sem ponto de vista nenhum, você permite que o universo te traga as possibilidades, realmente você começa a modificar qualquer coisa na sua vida. Porque você não tem mais o julgamento de que aquilo que o universo está trazendo vai ser bom ou não para você. Porque muitas vezes a gente tem um ponto de vista de como a gente quer que aquela resposta venha até a gente. A gente fez uma solicitação ao universo e a gente espera que aquilo ali saia de uma determinada maneira. E se você começa a entrar nesse estado de permissão, você pode realmente baixar suas barreiras, porque se você perceber que a possibilidade está vindo de uma forma que você não gostaria que ela viesse, mas que vai ser contribuição ainda assim, você pode estar aberto e disposto a seguir aquilo ali, porque aquilo está trazendo mais leveza e mais contribuição. Então, não necessariamente as coisas têm que aparecer da forma que a gente espera que apareçam, né? Porque muitas vezes você pede que algo apareça na sua vida, mas você percebe que está vindo por um meio, através muitas vezes de uma pessoa que você não gosta muito, de que você tem um julgamento daquela pessoa, ou através de uma situação que não está sendo uma situação naquele momento tão favorável para você. Então você começa a perceber que existe pontos de vistas ali a respeito de como você quer que aquilo apareça na sua vida. E se você entra num estado de permissão de tudo ser um interessante ponto de vista, você se abre realmente para mais possibilidades do universo, porque você começa a entender que ali não tem certo e nem errado. Você começa a perceber que tudo e todos podem ser contribuição na sua vida. As perguntas podem ser feitas em estado meditativo ou em estado normal, tem o mesmo efeito. As perguntas podem sim ser feitas no estado normal de consciência. Você não precisa estar em um estado de meditação, né, visualizando aquilo ali, porque, novamente, se você entra em um estado de que você tem que visualizar como você quer que algo apareça na sua vida,
você deixa de criar possibilidades. Porque se aquela possibilidade estiver surgindo de uma outra forma para você, você pode julgar que aquilo não é bom. Ou você pode acabar não reconhecendo quando aquilo surge na sua vida, né? Quando aquilo surge na sua realidade. Então, você não precisa, Paulo, estar em um estado de meditação, de visualização do que você quer para que tenha resultado. As perguntas podem ser feitas e, no meu interessante ponto de vista, talvez tenha até mais potência quando você está no seu estado normal. Porque você pode de fato se conectar com que energia está por trás daquilo. A pergunta que eu estou fazendo está sendo uma pergunta cheia de ponto de vista, cheia de limitação, cheia de crenças limitantes, ou a pergunta que eu estou fazendo está vindo de um espaço em que eu realmente posso me abrir para mais possibilidades, de um espaço em que eu estou realmente aberto e disposto a reconhecer o que quer que surja na minha frente, né? Então, assim, no meu interessante ponto de vista, você fazer as perguntas em um estado normal, digamos assim, para mim, eu acho que faz mais efeito, porque você deixa de ter o ponto de vista de como aquilo deve ou não aparecer para você. Porque toda vez que você começa a visualizar, começa a entrar num estado de meditativo para poder fazer aquilo, você começa a visualizar. E muitas vezes você visualiza que aquela conscientização, aquela resposta tem que vir de uma forma definida. Então, talvez se você realmente estiver presente e consciente na hora que você faz as perguntas, talvez realmente isso seja mais contribuição. Porque qual é o estado de consciência? A gente fala tanto de consciência, mas o que é estar consciente, né? Estar consciente é você estar presente em cada momento da sua vida. Porque quando você está presente, você começa a perceber o que pode ou não funcionar para você. Você começa a perceber que as escolhas que você faz hoje vão criar o futuro que você quer criar, né, na sua vida. Então, se você não está presente e totalmente consciente no seu dia a dia, você deixa de realmente escolher coisas que podem modificar a sua realidade. Se você não está presente e você começa a olhar lá para trás, né, do que aconteceu no seu passado, ou muitas vezes você começa a projetar como você gostaria que fosse o seu futuro, você não está presente, você não está consciente. Você está ou no passado ou no futuro. Então, o estado de consciência é o estado de presença. É você reconhecer a todo momento que você tem possibilidade, que você tem escolha para modificar o que você quiser modificar na sua realidade. Estar no agora, momento presente, é fundamental. Exatamente, porque se você está nesse estado de presença, você começa a reconhecer o que está disponível para você. Porque se você está o tempo inteiro pensando em como foi a sua vida e o que você não quer repetir no seu futuro, você não está no seu presente. Você está criando um futuro baseado nos erros do seu passado. Vocês conseguem perceber essa energia? Muitas vezes as pessoas querem tanto modificar as suas realidades, querem modificar o que estão criando no futuro, mas é uma pessoa que está ali o tempo inteiro olhando para trás. Né? Eu não quero repetir isso. Eu não quero que isso aconteça novamente na minha vida. Só que você está o tempo inteiro olhando para trás. Então, é como se você estivesse andando em um automóvel e ao invés de você estar olhando a estrada lá na sua frente para ver tudo aquilo que pode estar disponível para você, você está pendurado na janela olhando para trás, para o que passou. Então, você deixa de realmente ver coisas incríveis que pode estar acontecendo para você ou que podem estar disponíveis para você naquele momento. Porque você está pendurado na janela olhando para o que passou. Então, é como se você não tivesse a energia da criação. Né? Eu costumo sempre trazer um exemplo de como, assim, você tem a energia de criação disponível para você a todo momento, você está criando a sua vida, e aí, de repente, você vira para o universo e fala, universo,
Espera aí rapidinho, 2 altos aqui. Deixa eu olhar lá para o meu passado, para eu poder realmente ver o que eu posso escolher ou não. Mas, gente, você está com a energia de criação aqui agora, com as escolhas que você está fazendo agora. Então, você para a criação, pede 2 altos para o universo e vai olhar para o seu passado? De fato, isso vai criar mais possibilidade para você? Ou você vai estar simplesmente apegado ao seu passado, com medo do que pode vir a acontecer? Né? Tem gente que tem, sei lá, sofreu com um relacionamento, por exemplo, né? Aconteceu algo em que você se frustrou, você criou expectativas e projeções naquela relação, algo aconteceu da forma que você não gostaria que tivesse acontecido e você se magoou, se frustrou. Todo relacionamento novo que você vai entrar, você para e olha lá para o relacionamento anterior para poder você não sofrer novamente aquela mesma desilusão, por exemplo. Isso vai estar criando e gerando um relacionamento que você gostaria? Isso vai estar realmente criando e gerando um relacionamento mais grandioso, mais expansivo, que seja mais contribuição para você? Ou você vai estar trazendo toda a mágoa, todo o peso do medo, né, das coisas que você sofreu no passado para essa relação, para essa nova relação? Então, vocês percebem que não adianta a gente ficar olhando lá para trás para a gente construir o nosso futuro. A gente fica querendo sempre construir uma realidade mais, né, mais cheia de grandeza, mais cheia de contribuição, mas a gente não está disposto, naquele momento, a estar conectado com o que realmente vai ser contribuição para a gente. Então, que clareza a gente pode ter para realmente começar a construir uma realidade além dessa realidade limitada que a gente se encontra? Quais são as possibilidades que estão disponíveis para mim, que eu ainda não reconheci, mas que, se eu reconhecesse, poderia criar uma coisa diferente. Eu poderia atualizar uma realidade diferente. Porque muitas vezes a gente faz uma solicitação ao universo, a gente pede algo para o universo. Toda vez que você escolhe algo, você cria algo, mas não necessariamente você atualizou aquilo na sua realidade. Então, você escolhe, e quando você escolhe, você cria. Mas, às vezes, você não atualiza aquilo imediatamente. Então, como você pode fazer para atualizar? Né? Atualização é ação. O que se requer de mim para que eu possa atualizar essa realidade com mais facilidade na minha vida? Quais ações eu posso ter que vão facilitar a atualização do que eu quero na minha vida nesse momento? Então, vamos supor, voltando ao relacionamento, quais são as ações que eu posso ter para criar um relacionamento que eu realmente considere grandioso? Porque você escolheu um relacionamento grandioso, um relacionamento saudável, um relacionamento próspero, né? Você escolheu isso. Você está criando isso. Mas às vezes você ainda não atualizou essa escolha no seu relacionamento. Então, uma pergunta que vocês podem fazer é: quais são as possibilidades que eu posso ter aqui nessa relação? Que, se eu reconhecesse, se eu estivesse disposta a reconhecer, eu poderia realmente atualizar com mais facilidade um relacionamento expansivo para mim, um relacionamento que seja mais contribuição para mim, né? Então, o que está disponível para mim que eu sequer imaginei? Quais são as possibilidades de um relacionamento, né? E aí, gente, é possibilidade sem um ponto de vista do que é um relacionamento, né? Muitas vezes a gente entra em relacionamentos cheio de pontos de vistas. A gente entra com ponto de vista de como um relacionamento deve ser, de como um homem ou uma mulher ideal deve ser. Como seria se a gente pudesse destruir, descriar todos os pontos de vista que a gente tem? E a gente pode fazer isso com uma outra ferramenta do Access, que é esse estado de permissão, né? Então, se você tem um ponto de vista de
de que um relacionamento, um namoro, um casamento, uma amizade, uma sociedade tem que ser dessa forma, você pode utilizar. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre relacionamento, sobre casamento, sobre sociedade. Interessante ponto de vista que eu tenho o ponto de vista de que o meu sócio, o meu parceiro deva ter X atitudes. Então você começa a destruir os pontos de vista que você tem a respeito daquilo. Então você passa a ter mais possibilidades. Porque se você tem um ponto de vista, você tem uma definição de como algo deve aparecer na sua realidade, de como algo deve ser na sua realidade. E se você começa a destruir e descriar tudo isso, você começa a perceber que novas possibilidades podem surgir. E ainda mais grandiosas do que vocês imaginaram. Porque se você tem um ponto de vista de que um casamento tem que ser de tal forma, você deixa de criar possibilidades com seu parceiro. Se você tem crenças com relação ao casamento, por exemplo, você deixa de ter a contribuição do seu parceiro ou da sua parceira, porque você já tem toda uma forma e estrutura de como aquilo ali, de como um casamento, você tem uma pré-definição do que é um casamento, né? E muitas vezes a gente tem crenças que estão no nosso inconsciente coletivo de como um casamento é. Eu estou trazendo o casamento só como exemplo, né? Ah, todo casamento dá problema. Ah, casamento é difícil porque você está convivendo com a pessoa. Conviver com a pessoa é difícil, né? Então, se você tem esses pontos de vistas, como é que vai ser a sua relação? Então, se você tiver, por exemplo, o ponto de vista de que a convivência é algo difícil, como seria se você fizesse interessante ponto de vista para esse ponto de vista? Você deixa de ter o ponto de vista de que o relacionamento, de que a convivência é algo complicado. E se você não tem mais o ponto de vista de que a convivência é algo complicado, você pode criar mais com seu parceiro ou parceira. Então, são essas perguntas, gente, que é o que vai funcionar para cada um. Por isso que não existe uma receita de bolo. Que pergunta eu devo fazer para relacionamento? Que pergunta eu devo fazer para dinheiro? Que pergunta eu devo fazer para tal coisa? Não existe uma receita de bolo. Qual é a energia que está por trás disso? Quais são as crenças e os pontos de vista que você tem com relação àquilo ali? Né? E se você se conecta com essa energia, você pode realmente começar a perceber as possibilidades surgindo. Né? Você não vai estar em um espaço de uma pergunta vazia, uma pergunta sem ter energia, simplesmente porque está pronunciando, porque, mas deu certo para... Eu conheço uma amiga tal que fez essas perguntas e deu certo. Ok. Pode até ter dado certo para essa outra pessoa e você pode não ver uma diferença na sua vida. Por quê? Porque aquela energia não está condizente com o que você realmente espera, deseja, com o que você realmente acredita. Então, as perguntas, como eu estou falando, assim, não existe o ponto de vista, né? Você tem que ter uma energia do que vai funcionar para você e não ficar como se fosse um papagaio de pirata simplesmente repetindo porque tem que repetir aquela pergunta, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. As perguntas podem ser feitas no aplicativo. Instagram agora. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse estado de permissão. Porque se você realmente começa a baixar suas barreiras e começa a entrar nesse estado de permissão, você começa a reconhecer com mais facilidade as possibilidades que vão surgindo para você. Porque você passa a reconhecer essas possibilidades a partir de um espaço de não ter julgamento sobre aquilo. Né? Então, assim, não existe julgamento do que é certo, do que é errado, do que é bom ou não para você. Né? Então, assim, eu costumo trazer uma ferramenta que eu li no livro do Gary Douglas sobre o dinheiro, em que ele fala que você está no estado de permissão, é você ser como se fosse uma pedra no rio.
Se você é uma pedra no rio e você está em um estado de permissão, os pensamentos, sentimentos, emoções, julgamentos, pontos de vista, tudo vai passar por você, mas você vai continuar sendo uma pedra no rio. Você deixa toda essa energia passar, sem ter o ponto de vista de que aquilo ali é bom ou não. Você está em estado de permissão, deixando o julgamento passar, deixando o ponto de vista passar, deixando os pensamentos, sentimentos, emoções. Então, estar no estado de permissão é você ser essa pedra no rio em que você deixa tudo passar e você permanece ali. Você está num estado em que você não está em permissão, você está num estado muitas vezes de aceitação, né, que é o que ele chama quando você compra algo como verdade ou quando você resiste ou reage a um determinado ponto de vista, é como se você fosse uma pedra e você é levado com a correnteza. Então você vem um pensamento e você é levado por isso. Vem um julgamento e você é levado por isso. Então você está num estado em que você está ou comprando aquilo ali como sendo verdade para você, né, que a gente chama de você aceitar, né, você comprar algo, ou você pode estar em um estado de reação, você está reagindo, você não concorda com aquilo e você, ao invés de ter energia de deixar aquilo ali passar por você, você acaba entrando em um espaço em que você entra também no julgamento, ou você entra num estado em que você está ali resistindo, reagindo àquele ponto de vista e você está levantando as suas barreiras. Então, quando você entra nesse estado, você não consegue fazer perguntas de uma forma em que você vai estar ali totalmente presente naquela pergunta. Porque você vai estar resistindo e reagindo aos pontos de vista do que você tem com relação àquela pergunta. Se você vai fazer uma pergunta sobre um relacionamento, né, e você tem um monte de pontos de vista, você não consegue se abrir para a energia daquela pergunta. Se você vai fazer uma pergunta sobre dinheiro e você tem um monte de pontos de vista e julgamento do que é dinheiro, né, do que o dinheiro significa para você, né? E é interessante a questão do que o dinheiro significa para cada um, gente, porque às vezes você está ali solicitando ao universo, pedindo ao universo para você ter mais facilidade com dinheiro, para você criar mais dinheiro na sua vida, para você mudar a sua realidade financeira, mas às vezes você tem pontos de vistas com relação ao dinheiro, e aí eu estava me trabalhando com relação a isso, né, fazendo o estudo do livro do Gary Douglas, Como Se Tornar Dinheiro, e eu comecei a perceber que o que o dinheiro significava para mim era liberdade. Ah, o que o dinheiro significa para você? Dinheiro significa liberdade. Ok, mas vamos um pouquinho mais a fundo. O que liberdade significa para mim? E aí eu, olhando para todos esses pontos de vista e crenças, eu descobri que liberdade para mim era morrer. Eu seria totalmente livre no dia que eu morresse. Então, se eu tenho o ponto de vista de que dinheiro é liberdade, e eu tenho um ponto de vista de que liberdade é morte, eu realmente vou atrair dinheiro para minha realidade? Então, realmente eu vou estar ali fazendo perguntas ao universo para ter uma clareza, uma consciência financeira, para atrair dinheiro com mais facilidade para minha realidade. E eu realmente vou ter possibilidades ali, eu vou estar atraindo essas possibilidades para mim? Se eu acho que dinheiro é liberdade e liberdade é morte, então eu nunca vou ter facilidade com dinheiro se eu tenho esses pontos de vistas. Só que uma pessoa fazer uma pergunta, né? O que ela pode fazer para atrair mais dinheiro? Para ela pode funcionar. Por quê? Porque ela não tem o ponto de vista de que dinheiro é liberdade e liberdade é morte. Então ela pode sim se abrir para receber essas possibilidades de ter mais dinheiro atualizado na sua realidade, na sua conta bancária. Mas para mim, que estou fazendo talvez as mesmas perguntas, eu não tenho a mesma facilidade.
Porque o ponto de vista que eu tenho, a energia que eu trago por trás daquela pergunta é de que dinheiro significa morte. E eu não quero morrer. Então eu nunca vou atrair facilidade com dinheiro. Então vocês estão conseguindo, com esse exemplo, né? Vocês conseguem perceber o que eu quero dizer com a energia que está por trás das perguntas? Né? Se você está ali repetindo uma pergunta que para uma pessoa funcionou, mas porque ela não tem os pontos de vista que você tem, e você repete a mesma pergunta e para você não tem resultado, você passa a desacreditar na ferramenta. Você passa a falar, ah, esse negócio de Axis não funciona, não. Tô ali, como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar e nada melhora? Ah, porque fulana de tal, minha amiga, minha vizinha, fez esse como pode melhorar e a vida dela mudou completamente. Mas eu tô aqui fazendo como pode melhorar o que mais é possível e nada muda para mim? Isso aí não tem resultado, não. Essa ferramenta aí é balela. Funciona só para os outros, para mim não funciona. Aí você começa o autoabuso. Nada para mim dá certo, nada para mim funciona, porque minha vida é uma droga mesmo. Né? Você começa a entrar no autoabuso. Achar que realmente você não é capaz de mudar a sua realidade. Só que, na verdade, não é isso. Na verdade, a energia que você tem quando você faz aquela pergunta vem de um espaço de limitação. Tem limitação porque você tem pontos de vista e julgamentos com relação àquilo. Uma Oi, coisa é uma Cassiane. pessoa... Oi? Oi, posso Oi, fazer uma pergunta? Pode? Legal. A questão, então, como fazer essa limpeza desta energia, né? Utilizar o interessante ponto de vista para tudo, inclusive para os nossos, né? Assim, coisas de barras, né? Tá na apostila de barras. Transformar tudo, né, nesse interessante ponto de vista, e aí então você está mais livre. E o que mais pode ser utilizado para limpar, né, esses pontos de vista, além dessa ferramenta do interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista, que poderia ser utilizadas, ou de repente alguma pergunta que pode ser utilizada, enfim. Qual sugestão sua, né, para fazer essa limpeza energética ou para fazer esse desvínculo do nosso passado, né, dos nossos pontos de vista fixos, né? Como fazer a limpeza desses pontos de vista fixo e começar a utilizar as perguntas, então, proativamente e para frente. Vamos lá. Vamos lá. Para mim, de fato, a ferramenta principal é essa, de você estar no estado de permissão de tudo seu interessante ponto de vista, né? Mas você pode também começar a trabalhar da seguinte forma. Quais são os pontos de vista que você tem por trás daquilo? Vamos supor, o exemplo do dinheiro. O que o dinheiro significa para você? Então, começa a perguntar que clareza eu posso ter do que o dinheiro significa para mim? Quais pontos de vistas eu tenho com relação ao dinheiro? Começa a perguntar, né? Fazer perguntas no sentido de você ter clareza sobre aquela situação. Porque se você começa a ir um pouco mais a fundo nos pontos de vista, julgamentos que você tem com uma determinada questão, por exemplo, dinheiro, relacionamentos, negócios, se você começa a entender o que aquilo representa para você, você pode começar a entender o porquê que a pergunta vai funcionar ou não. Porque você vai estar entendendo ali naquele momento que não está funcionando porque você tem aquele ponto de vista. E aí, poxa, legal. Eu descobri, eu pedi, fiz uma pergunta pedindo que o universo me trouxesse clareza sobre quais eram os meus pontos de vista. E veio a percepção, a conscientização de que eu tenho um ponto de vista A, B, C e D sobre aquilo ali.
você realmente tendo a conscientização do que você tem de ponto de vista sobre um determinado assunto, é muito mais fácil para você destruir isso. Porque aí sim, agora, nesse momento, você pode fazer interessantes pontos de vista que eu pense sobre dinheiro dessa forma. Interessantes pontos de vista que eu acho que casamento é assim, assim, assado. Então, você percebe que, assim, você pode fazer perguntas para você ter clareza. E aí, quando você tem a clareza, você pode usar a ferramenta do interessante ponto de vista. Porque você ter ponto de vista não é algo ruim. Porque se você tem ponto de vista, você pode ter um ponto de vista interessante. A questão é quando você tem pontos de vista fixos, como você mesmo falou. Se você tem um ponto de vista fixo sobre algo, aquilo ali você está falando que não tem como modificar. Mas se você entra num estado de permissão e de que aquilo ali é um ponto de vista interessante, você pode mudar aquilo, porque não é um ponto de vista fixo. Então, talvez você possa fazer perguntas nesse sentido. Que clareza eu preciso ter para perceber ou reconhecer os pontos de vista que eu tenho sobre determinada situação? Sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre, enfim, qualquer que seja a questão que você queira trabalhar. Que clareza eu preciso ter para reconhecer a minha limitação? E que se eu realmente reconhecesse, eu poderia atualizar uma realidade diferente com mais facilidade na minha vida. Porque se você reconhece a limitação e você usa o interessante ponto de vista, você passa a ter a possibilidade de atualizar uma realidade diferente muito mais fácil. Então, deu para responder? Eu acho assim, que no meu interessante ponto de vista, a ferramenta do interessante ponto de vista é a principal, tá? Então, acho que ela é a que você vai começar a limpar tudo isso. Você fazer a pergunta do que você precisa ter de clareza com relação a esses pontos de vista, eu acho que já é um outro passo, porque vai vir à tona a conscientização né, do que você tem de pontos de vista sobre um determinado assunto, e aí você pode novamente usar. Para quem é do Access, né, você pode usar um processo verbal. Você pode realmente usar o enunciado aclarador. Você faz um processo verbal destruindo e descriando aquele ponto de vista. Isso também é uma ferramenta, é uma forma. Né? Eu não estou falando aqui dessa outra ferramenta porque existem algumas pessoas aqui que não são do Access e não têm a clareza do que é o enunciado aclarador. Tá? Mas para quem está me assistindo e que tiver alguma classe do Access, tiver pelo menos barras e já souber o enunciado aclarador, você pode fazer um processo verbal destruindo e descriando toda a definição, toda a forma e estrutura, todos os pontos de vista fixos que você tem sobre determinado, né, assunto. Tá? Então seria também, Léo, mais uma ferramenta. Então, assim, né, e as três que você falou são das barras, né? Então, é pegar o interessante, tá tudo lá na apostila de barras, né? Pegar o interessante ponto de vista e dessignificar aquilo, né? Colocar todos os pontos de vista fixos como interessantes pontos de vista. Aí entra o tema da palestra, que é pergunta. Daí a gente entra na pergunta, o que é isso? Né? Para o que eu faço com isso? Né? E se tem aquilo, né? Isso? Como posso mudar isso? Exatamente, se sim, né? Como posso mudar isso? E aí, se não tem clareza, a pergunta que eu lembrei, né? Porque você falou, né? Universo, me dá clareza disso que eu não estou sentindo, não estou percebendo, né? E aí o universo dá clareza e a gente pode transformar aquilo num interessante ponto de vista, simplesmente falando, né? Para quem não é de Access, é simplesmente você sentir aquilo e falar, poxa, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. É essa a ferramenta, não tem segredo. É só você aplicar essa frase sobre o pensamento, né?
E aí, os processos verbais, né, que se aprendem na classe de Barras também, para destruir e descriar, né? E do enunciado aclarador, né, o Dan tem um vídeo explicando o que é, né? Eles pedem para a gente não falar o enunciado aclarador ou não explicar o enunciado aclarador, né, online. Exato. Mas ele tem um vídeo que explica, até para quem não é de Access, né, que pode ir lá e procurar. Eu estou vendo você pelo telefone, não é fácil para mim pegar o link e postar aqui nas conversas, né? Mas se alguém está vendo pelo computador e achar lá no site do Dan, no YouTube do Dan, o enunciado aclarador, posta aqui, né? Para quem não é. Mas eu gostei das três, né? Ou das duas, né? Das três, né? Interessante ponto de vista. As perguntas, né? O que é isso? O que eu faço com isso? Né? Posso mudar isso? Se sim, como posso mudar isso? E se não conseguir, né? Se ainda tiver dúvida, o universo me dê clareza. E depois, né? Eu destruo e descrio, né, todo esse sentimento e tudo que isso veio à tona e fala o enunciado aclarador. Legal. Obrigado pela contribuição. Que bom que eu esclareci um pouquinho aí e que bom que também a sua pergunta foi bem legal para poder trazer mais clareza e consciência para todo mundo que está aqui, né? Então, sim, você ainda trouxe essa ferramenta do que é isso, que faço com isso, posso mudar isso? E se sim, como posso mudar isso? Então, assim, você pode pegar, vamos só trazer um exemplo prático para as pessoas entenderem que perguntas são essas. Vamos supor que você está no trânsito e aí você está dirigindo, toma uma fechada de um outro motorista. A reação, às vezes, que a gente tem é de começar a ficar alterado porque, né, acha que aquilo ali foi uma sacanagem. Só que no momento em que você tem essa reação, essa explosão, você pode chegar e pode fazer. O que é isso? Poxa, é uma raiva. E aí você pode, tipo, o que eu faço com essa raiva? Essa raiva vai fazer com que o trânsito melhore, com que realmente tudo aqui nesse momento vá melhorar, o trânsito vá fluir? Não. Então, o que eu faço com isso? Nada. Essa raiva não vai me trazer nenhum benefício. Então, eu posso mudar isso? Posso. Eu não preciso ficar com raiva no trânsito. Então, como eu posso mudar isso? Eu posso, sei lá, botar uma música aqui e ficar me distraindo no trânsito para poder não ficar tendo essa raiva. Eu posso pegar essa raiva naquele momento, trazer para a consciência e perceber que eu não preciso daquilo ali. Então, são ferramentas que você pode aplicar em qualquer situação da sua vida, né? Então, as perguntas, por isso que a gente fala que a pergunta empodera, porque realmente a pergunta te abre possibilidades de você modificar aquela situação. E é interessante que quando a gente fala de fazer perguntas, né, e que a pergunta empodera, o que acontece? Por trás disso, a explicação que a gente tem no Access é que quando você faz uma pergunta, você abre portas para que todo o universo possa mover esses entrelaçamentos quânticos, possa mover tudo para te trazer as possibilidades. E dentro das possibilidades que você vai ter ali, você pode reconhecer a energia do que vai ser mais leve e vai ser melhor e mais fácil para você seguir aquele caminho, né? Ou não, porque muitas vezes é a escolha. E às vezes nem todo mundo escolhe o caminho da facilidade. E tá tudo bem também. O ponto de vista deixa de ser certo ou errado e passa a ser apenas interessante. E por isso pode ser mudado. Exatamente, Olguinha. Se você tem um ponto de vista fixo e você começa a trabalhar com essa ferramenta, né, de um interessante ponto de vista, ou você começa a fazer as perguntas, né, de que clareza você pode ter daqueles pontos de vista, de que possibilidades estão ali para que você mude aquela situação, você passa de ter um ponto de vista fixo para ter um ponto de vista, né, que é interessante, que você pode, se é interessante, você pode mudar a qualquer momento,
né? E aí você realmente possibilita que tudo ali, aquela situação, aquele problema que você considerava mais complicado, mais difícil, possa ser modificado, né? Atualizando uma realidade diferente para você. Pontos de vista interessantes. E tem a quem pertence isso também. O a quem pertence isso... O a quem pertence isso, Amanda, é uma outra ferramenta que, na realidade, que acontece. O Access, nós somos seres psíquicos, né? Então, a gente tem uma capacidade de, o tempo inteiro, estar absorvendo tudo ao nosso redor. Então, muitos pensamentos, sentimentos e emoções, pontos de vista, julgamentos que a gente tem, na realidade, o Access fala 98%, não são nossos, né? Então, a quem pertence isso é uma outra ferramenta que pode te trazer clareza sobre determinadas situações, né? Muitas vezes, vamos supor, o que a gente tem vivenciado hoje, né, nessa crise mundial, nessa pandemia, quantos de nós, às vezes, nos pegamos, assim, vibrando no medo, na escassez, na preocupação? Será que, de fato, isso pertence a gente, né? A gente pode simplesmente começar a fazer isso, é uma pergunta, né? A quem pertence isso? E a gente passa a ter clareza que, na realidade, muitas vezes o medo que você está tendo, aquela preocupação, não é sua. Não pertence de fato a você. Então, a quem pertence isso é uma outra pergunta que é bem interessante e que a gente também tem na classe de barras, né? Então, percebam, para quem é do Access, né, que está aqui assistindo a gente, todas essas ferramentas, gente, estão nas apostilas, estão na apostila de barras, né? Só que muitas vezes a gente não sabe utilizar as ferramentas que estão na apostila de barras. Então, por isso que eu estou tentando trazer, inclusive, com uma amiga minha, com a Priscila, que está aqui também assistindo a gente vai começar a fazer uma série de lives no Instagram da gente, trabalhando essas ferramentas do Access, né, que estão lá na classe de barras. Porque muitas vezes a gente não sabe utilizar aquela ferramenta que está ali, né, que você fez a classe de barras, você aprendeu e você não sabe utilizar aquela ferramenta. Fica ali cheia de dúvida, achando que não sabe utilizar as ferramentas. Então, a gente vai fazer uma série de lives a respeito das ferramentas do Access, de como utilizar essas ferramentas, aprender direitinho a utilizar elas, certo? A gente começa essa semana, e aí eu vou divulgar depois para vocês. Mas as perguntas, o a quem pertence isso, é uma outra pergunta que você pode fazer para poder liberar todos os pensamentos, sentimentos e emoções que você também tem, né? E que na realidade não pertencem a você, certo? Essas perguntas que o Leopoldo trouxe podem ser usadas em situações que se repetem. Sim, toda vez que você está vivenciando algo e que você percebe que aquilo está se repetindo, você pode utilizar essas perguntas que o Léo trouxe, né? O que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? E se sim, se a energia realmente for sim, posso mudar, como eu posso mudar isso? Né? Outra pergunta que você pode fazer quando a situação está ali se repetindo o tempo inteiro, além de pedir clareza e além de usar essas ferramentas que o Léo trouxe, você pode simplesmente perguntar o que está certo sobre isso que você ainda não considerou. Porque a tendência que a gente tem é sempre buscar o errado da gente ou das situações. E quando você pergunta o que está certo sobre isso, né? É como se você estivesse novamente pedindo clareza. Porque quando você pergunta o que está certo sobre isso, você limpa aquela energia para poder você perceber melhor o que está por trás daquela situação. O que eu preciso aprender aqui? Se eu estou repetindo uma situação o tempo inteiro, vivenciando as mesmas situações, o que está certo sobre isso? O que eu preciso aprender aqui? Que se realmente eu me colocasse à disposição de visualizar e de perceber essa energia, eu poderia modificar isso, né? Então, seria também uma outra pergunta
que seria bacana a gente fazer, o que está certo sobre isso, né? E, novamente, se conecta com a energia que está por trás disso, tá, gente? Eu acho que o principal, assim, a principal mensagem que eu quero deixar para vocês nesse Zoom é da importância de vocês se conectarem com a energia das perguntas. Nada adianta você ficar parecendo um papagaio de pirata, repetindo, repetindo, repetindo. Como eu falei, se você tem um monte de julgamento e ponto de vista e crença a respeito daquilo ali, você vai repetir as perguntas e você pode não ver, não perceber, não reconhecer as possibilidades surgindo. E aí você começa mais uma vez a não acreditar na ferramenta, mas porque você está simplesmente repetindo por repetir sem ter energia daquilo, né? Às vezes você não quer tanto modificar uma situação, porque muitas vezes você tem recompensas por estar vivenciando aquilo, mas você está ali. Como pode melhorar? Como pode melhorar? O que mais é possível? Aí vamos trazer um exemplo. Você está em um relacionamento em que você percebe que aquela relação não é mais contribuição para você. Não sei, você está tendo um relacionamento abusivo em que a pessoa te desempodera, enfim. Só que você, ao mesmo tempo, está naquela relação e você tem recompensas por estar naquela relação. Porque é uma pessoa que te protege, é uma pessoa que pode te proporcionar coisas boas também, né? Então você está preso em recompensas. Só que aí você começa a pedir como pode melhorar aquele relacionamento, para poder você realmente ter clareza do que fazer naquela situação, né? E você está repetindo como pode melhorar, se mantendo na energia da recompensa que você tem em se manter em um relacionamento que não tá bom para você, e muitas vezes a relação não muda. Muitas vezes você não percebe outras possibilidades surgindo. Então, assim, uma coisa também que é interessante, uma ferramenta que é interessante é verdade, eu quero abrir mão, eu quero sair desse relacionamento? Então, percebe que é uma pergunta, mas que é uma pergunta que você pede a verdade toda vez, gente. Isso é uma ferramenta que vocês podem fazer para tudo, tá? Quando você usa a verdade antes da pergunta, é como se naquele momento somente a verdade pudesse aparecer para vocês. Então, verdade, eu realmente estou disposta a modificar essa situação? Verdade, eu realmente quero abrir mão das recompensas que eu tenho nesse relacionamento e realmente criar um relacionamento totalmente diferente para mim? E quando você pede por verdade, quando você faz a pergunta colocando verdade antes, é como se realmente você só pudesse perceber a energia da verdade que está ali. Porque muitas vezes, como eu falei lá no início do nosso Zoom, você comprou mentiras como sendo verdade para você e você acreditou tanto naquela mentira que aquilo passou a ser uma verdade no seu universo e você muitas vezes está tentando melhorar aquela situação, mas aquilo não muda porque é uma mentira que está ali. Não é uma verdade. Então, se é uma mentira que está por trás, você não consegue muitas vezes perceber o que se requer para você mudar aquela situação. Então, é uma outra dica para vocês fazerem. Utilizem sempre o verdade. Verdade que eu realmente estou disposta a isso. Né? Verdade que eu quero abrir mão do que está me causando limitação. Eu quero abrir mão dessas crenças que eu estou, né, fazendo a limpeza. Verdade, eu quero abrir mão dos pontos de vista fixos que eu tenho, né? Então, peçam clareza e peçam para a verdade aparecer. Porque quando você pede a verdade, a energia da verdade é o que aparece para você e fica mais fácil você perceber e reconhecer o que está ali aparecendo diante da situação que você está pedindo que seja modificada, certo? Então, o mais importante para mim, no meu ponto de vista,
é vocês se conectarem com a energia da pergunta, verem, né, quais são os pontos de vista que você tem com relação àquela situação que você está fazendo a pergunta, porque a pergunta vai te abrir possibilidades, mas você precisa ver se você tem pontos de vista fixos com relação àquilo ali, para você ter mais facilidade, né, e mais possibilidades de modificar o que você quiser, tá? Então, seria esse um outro ponto. Um outro ponto é esse estado de permissão, que é o estado do interessante ponto de vista sempre. Se você não tiver a clareza do que você pode fazer, de que pergunta você pode fazer naquela situação, peça: que clareza eu preciso ter aqui? Que perguntas eu posso fazer? Que se eu fizer essa pergunta, eu vou perceber tudo se abrindo para mim. Então, peçam para ter clareza das perguntas, né? Se você tiver uma situação em que você não está sabendo como lidar com aquilo, que perguntas eu posso fazer aqui? Né? Que clareza eu posso ter? Quais são as verdades que estão por trás disso que eu ainda não considerei? Porque eu só estou considerando a energia de mentira que está aqui. Então, a ferramenta da pergunta, que é uma ferramenta super poderosa do Access, que foi a ferramenta que deu início a tudo, ela, se bem utilizada, né, utilizada com toda essa energia de você estar conectado com o que é verdadeiro para você, né, porque, como eu falei, não vai adiantar você ficar fazendo perguntas que não estejam conectadas com a sua energia, porque a pergunta que serviu para o outro conectou com aquela pessoa, porque aquela pessoa não tinha as mesmas crenças e pontos de vista que você tem. Então, pode acabar funcionando para uma pessoa e pode acabar não funcionando para outra. Então, o mais importante, qual é a energia que você está colocando na pergunta que você faz? Né? Não adianta você fazer uma pergunta sem ter uma energia por trás disso, simplesmente repetindo por repetir, porque você pode acabar não tendo a resposta, a possibilidade na sua frente. Você pode acabar realmente não percebendo mudança na sua vida. É a ferramenta que não funciona? Não. São os pontos de vista que você tem que estão te impedindo de realmente reconhecer a possibilidade ali. Então, qual é a energia por trás disso? Se conecta com essa energia, pede clareza na situação, pede para você ter facilidade, né? Que facilidade eu posso ter aqui que vai me permitir reconhecer essas possibilidades? Então, pede para ter facilidade, pede para poder reconhecer as possibilidades surgindo, tá? Pede para poder realmente você estar conectado com essa energia da pergunta. Porque se vocês estiverem seguindo isso daí, vai ser muito mais fácil vocês perceberem a energia de possibilidades que vão se abrir para vocês. E mais um pontinho que eu acho interessante é que muitas vezes, gente, a gente não acredita na nossa capacidade de mudar as situações. Então, muitas vezes, você não reconhece a sua capacidade de lidar com aquilo. Você acha que você não é capaz, você acha que não vai dar certo. Muitas vezes você foi desempoderado em algum momento da sua vida e você comprou isso. Então, como seria você também fazer a pergunta de quais são as minhas capacidades? O que eu posso reconhecer das minhas capacidades, das capacidades e do poder que eu tenho, que se eu realmente reconhecesse isso, eu poderia ter mais facilidade, mais alegria, mais diversão, mais possibilidades na minha vida. Então, quais as capacidades que eu tenho enquanto ser infinito que eu ainda não estive disposto a reconhecer? Qual é o poder que eu tenho que eu ainda não reconheci que eu tenho esse poder
e que se eu realmente estivesse disposto, estivesse aberto a reconhecê-lo, eu poderia mudar qualquer situação na hora que eu quisesse. Então, muitos não acreditam na capacidade que tem. E nós, enquanto ser infinito, nós temos perceber, saber, ser e receber infinito. O quanto você não está aberto para reconhecer as capacidades de ser infinito que você tem. Então, se você não acredita na sua capacidade de mudar a situação, verdade, você vai fazer perguntas e você vai realmente mudar a situação? Se você não acredita que você tem capacidade nisso, né? Então, como seria a gente também pedir para ter essa clareza das nossas capacidades, né? Como seria a gente pedir para o universo para a gente começar a partir de agora a reconhecer a capacidade que a gente tem. E como seria também, gente, mais uma vez, né? Vou trazer mais uma ferramentazinha, prometo que daqui a pouquinho a gente termina, já estou falando demais. O quanto a gente está realmente se engajando com a energia de possibilidades que existe. O engajamento é você realmente misturar a sua energia com toda a energia que está ao seu redor. Com a energia das coisas, pessoas, animais, natureza, né? O quanto, se você realmente estivesse disposto a se engajar com a energia do seu ser, ou se engajar com a energia que está ao seu redor, o quanto você poderia atualizar coisas mais grandiosas na sua vida. Então, o que você pode fazer para poder começar a se engajar com toda essa energia que está ao seu redor com mais facilidade? Essa é uma outra pergunta que vocês podem fazer, né? O que se requer para que eu possa realmente, quais ações, né? Quando a gente fala o que se requer, é quais ações que eu preciso ter para realmente começar a me engajar, a misturar a minha energia com a energia de tudo que está ao meu redor, para que eu possa trazer para essa realidade uma realidade mais grandiosa. Porque se você está disposto a realmente ter a energia de contribuição e ser a energia de contribuição com todas as coisas e todas as pessoas, você tem mais possibilidades. Você começa realmente a modificar o que você pode criar, porque você vai ter uma energia de contribuição muito maior. Quantos de nós, às vezes, não aceitamos a energia de uma outra pessoa, a contribuição que aquela pessoa pode ser para a gente, porque a gente não está disposto a baixar nossas barreiras e sair do julgamento daquela pessoa. Ah, fulano de tal, não, fulano de tal é chato. Você não se engajou com a energia dessa pessoa. Você deixou de criar possibilidades com aquilo. Porque se aquela pessoa, por mais que você tenha um julgamento e um ponto de vista, se aquela pessoa tiver uma energia de contribuição para você, e você não se misturou com isso, não se engajou com isso, você deixou de receber possibilidades. Então, que facilidade eu posso criar hoje para me engajar com todas as moléculas de energia que estão ao meu redor? Que facilidade eu posso ter para reconhecer a energia de contribuição que está nas pessoas, nas situações e nas coisas? Que se eu realmente pudesse me engajar com isso, eu poderia atualizar uma realidade além dessa realidade limitada. Então, é uma outra pergunta que vocês podem fazer. Mas vocês percebem que são perguntas que não estão dentro do padrão de perguntas que a gente recebe do Access. São perguntas que vocês podem criar baseados na energia do que vocês estão percebendo ali naquela hora.
e que Oi, não precisa ser Tassiane. uma receita. Oi, Léo. Posso? Eu lembrei de uma coisa a hora que você estava falando a respeito das perguntas. Na verdade, já faz um tempinho que você falou e eu lembrei disso, mas você estava empolgada, eu deixei você terminar o assunto da energia. Eu lembrei que, daí se quiser falar um pouquinho sobre, quando a gente faz uma pergunta, a gente não espera a resposta, né? A gente não quer uma resposta, a gente quer ficar na energia da pergunta, porque quando a gente cria uma resposta, aquela resposta é um ponto de vista fixo. Nos prende a só isso. Disso você falou um pouco, né? Quando você estabelece alguma coisa, você só tem aquela resposta. Todas as outras ou que o universo pode te dar, você perde, né? Então essa questão de quando a gente faz as perguntas, né? Seja ela o que é isso, o que eu faço com isso, como posso mudar isso, se eu posso mudar isso, né? O universo me dê clareza a respeito disso, ou enfim, as outras perguntas todas que a gente pode fazer, é sempre estar na pergunta, né? Se puder falar um pouquinho mais sobre isso, por favor. Tá. Trazer um pouco mais de clareza, então, com relação a isso, quando você faz perguntas e você permanece na energia da pergunta, você permite que as possibilidades surjam para você. Quando você faz uma pergunta, mas você quer obter as respostas, você começa a limitar as possibilidades, porque você tem muitas vezes o ponto de vista de como aquilo deve surgir na sua frente, quando deve surgir na sua frente, então você coloca o fator tempo, né? E se aquela possibilidade, se aquela resposta não aparece no tempo que você acha que ela deve aparecer, você pode começar a achar, né, que a ferramenta não tem resultado. Quando você está na energia da pergunta, tudo é possível a todo momento, porque possibilidades vão surgindo a cada momento. Então, a disposição da gente estar na pergunta continuamente é o que faz com que as possibilidades surjam cada vez mais. Se você quer ter respostas, na realidade, você está definindo, você está limitando as possibilidades que você tem. Você está concluindo, muitas vezes, como aquilo ali deve aparecer na sua vida. Então, as respostas, né, o Access traz que as respostas desempoderam. Mas desempoderam por quê? Porque a resposta limita as possibilidades que você tem. Então, se você estiver o tempo inteiro na energia da pergunta, você pode mudar qualquer situação no momento que você quiser, né? Então, realmente, você pode realmente começar a trazer mais possibilidades para a sua vida se você estiver disposto a continuamente estar fazendo perguntas. Perguntas que vão abrir as portas de possibilidades para você. Perguntas conectadas com a energia que você acredita, né? Perguntas que vão estar ali trazendo conscientização, né? Do que você pode realmente escolher. E aí as possibilidades que vão surgir, você vai ver o que ali naquele momento pode ser mais contribuição para você ou não. Léo, deu para pegar mais um pouquinho? Você quer complementar? Fique à vontade, se você quiser. Tá lindo, obrigado. Então, vamos lá. Muita clareza, gratidão. Gratidão, pessoal, que está lá em Portugal assistindo. Algumas pessoas de lá de Portugal, pelo horário, né? São 4 horas a mais lá em Portugal, então já está um pouquinho mais tarde realmente lá. Então, pessoal aqui mandando no reservado que está precisando sair, porque realmente já está tarde lá. Mas gratidão por terem se conectado e assistido aí esse Zoom. Vou disponibilizar depois a gravação para vocês, certo? Mas, gente, para finalizar, então, é mais ou menos isso que eu quero trazer, né? Essa clareza de como vocês podem utilizar as perguntas como sendo uma fonte, né, de criação, tá? Porque se você faz perguntas e você percebe as possibilidades, o próximo passo é você escolher.
baseado nas possibilidades que se abriram. E toda vez que você escolhe, você cria a sua realidade, tá? Então, as perguntas vão abrir as portas de possibilidades, as perguntas vão ser o início da criação da sua vida, porque de acordo com as possibilidades que vão surgir, você pode escolher o que for mais contribuição para você. Boa noite, Paulo, gratidão. Então, baseado na energia de possibilidades que vai aparecer, vocês podem escolher o que vai funcionar melhor para você naquele momento, tá? Então, assim, façam perguntas, se conectem com a energia do que é verdadeiro para vocês, tá? Não fiquem somente repetindo perguntas por repetir. Coloquem a sua energia, a sua intenção nisso. Se você estiver fazendo perguntas e ainda assim você não está percebendo que aquela situação está mudando, pede clareza quais são os pontos de vista que você tem com relação àquele determinado assunto, né? Para poder você começar a trabalhar esses pontos de vista. Se você tiver as ferramentas do Access, fazendo enunciado aclarador, fazendo mais perguntas, fazendo processos verbais, trabalhando com o interessante ponto de vista, tá? Se você não tem as ferramentas do Access, como a gente passou aqui, o interessante ponto de vista é excelente, então basta você simplesmente, ou mentalmente ou verbalmente, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista sobre determinada coisa, ou determinada situação, ou determinada pessoa, tá? Então, interessante ponto de vista. Então, você começa a trabalhar limpando as limitações que estão impedindo que as possibilidades surjam com as perguntas que vocês estão fazendo, tá? Então, é mais ou menos um passo a passo. Para mim, o principal é realmente vocês se conectarem com a energia que existe por trás da pergunta que você está fazendo, porque o que pode funcionar para você pode não necessariamente funcionar para mim, em termos de pergunta, certo? Então, sempre se conectem com a energia da pergunta que vocês queiram fazer, porque aí também vai ser mais fácil vocês perceberem as possibilidades surgindo, porque a possibilidade que vai surgir vai estar compatível com a energia daquela pergunta que você está fazendo. Então, sempre coloque a intenção, coloque a energia do que você está solicitando ao universo. E o passo seguinte é quando você fez as perguntas, você percebeu as possibilidades e você escolheu, como você vai atualizar? Que é simplesmente você, ok, quais ações eu preciso ter para trazer isso para a minha realidade? Então, você fez a pergunta, abriram possibilidades, você escolheu e agora você vai atualizar isso na sua realidade, tá bom? Alguém mais tem perguntas? Eu espero que, de alguma forma, eu possa ter trazido um pouco mais de clareza para vocês utilizarem as ferramentas das perguntas, né? Que é uma ferramenta super potente, né? A ferramenta que originou todo o Access. Realmente, você fazer perguntas empoderam você a cada vez mais abrir possibilidades. Então, eu espero que, de alguma forma, eu tenha conseguido trazer um pouco mais de clareza e de consciência para vocês de como utilizar essa ferramenta tão importante que são as perguntas, tá, gente? Gratidão a todos que ficaram aqui mais de 1h30 comigo, criando essa consciência, tá? Então, meu muito, muito, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Eu vou encerrar. Quem quiser já pode começar a sair. Vamos encerrar aqui esse Zoom. E eu vou gravar para poder mandar para vocês o link depois da gravação, para quem quiser depois assistir de novo, se tiver alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem entrar em contato comigo. Meu Instagram é @doutora.tassiane_freitas, tá? Então, se vocês quiserem mandar mensagem por lá, estou fazendo o projeto com minha amiga Priscila para toda semana a gente criar uma live trazendo as ferramentas do Access, ensinando, né, vocês a terem mais clareza sobre como utilizar as ferramentas do Access, certo? Que a gente às vezes percebe que as pessoas ficam com um pouco de dúvida de como utilizar aquilo.
Então, acompanhe que vai vir muita coisa legal, tá? Semana que vem, a partir de sexta-feira, a gente vai iniciar uma série de workshops de imersão com alguns temas bem legais, tá? A gente vai ter temas sobre julgamento e sobre receber. A gente vai ter temas sobre dinheiro, a energia do dinheiro. A gente vai ter um workshop sobre comunhão com o corpo, como vocês podem aprender a conversar com a energia do corpo de vocês, tá? Vamos ter também workshops sobre uma ferramenta que é a Sectionless, que o Access traz, que é uma energia curativa, nutritiva, né, criativa que a gente tem. E a gente também vai trazer um workshop sobre relacionamentos, tá? Então, se alguém tiver interesse em participar, eu vou disponibilizar também lá no Instagram, já tem todos os dados, posso mandar também pelo WhatsApp. Se alguém... A Lina quer fazer uma pergunta. Oi, Lina. Cadê a pergunta da Lina? Desculpa, eu não tinha visto. Oi, Alguinha, você pode mandar a pergunta da Lina? Não, eu só vi... Boa noite. Oi, Lina. Olá. Boa noite, Lina. Eu só vi naquela parte onde se pode levantar a mão que a Lina tinha a mãozinha levantada. Agora não sei se ela quer falar. Lina? Ah, tá. Ai, que bom ver você, Alguinha. Que bom, saudades. Saudade. Está tão bonita. Lina quer fazer pergunta ou só levantou a mãozinha acenando pra gente? Se quiser fazer pergunta, Lina, pode fazer que a gente ainda responde, tá bom? Não, foi sem querer. Ah, foi sem querer? Foi sem querer. Então, desculpa. Não faz mal. Desculpa. Eu vou colocar aqui para todo mundo o número do meu WhatsApp, tá? Caso alguém queira tirar alguma dúvida depois, caso alguém queira falar a respeito dos workshops, né? Então, quem quiser pode mandar mensagem para mim, a gente pode bater um papo esclarecendo, tirando mais alguma dúvida, certo? É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por vocês ainda estarem aqui comigo, o pessoal de Portugal que está aqui nos prestigiando. Eu sei que aí já é bem tarde, então gratidão por vocês terem participado aqui comigo, tá bom? Vou deixar salvo aqui para vocês e vou disponibilizar o link para quem é de Portugal. Eu vou pedir o contato para a Olga e aí a Olga pode disponibilizar isso, a gravação para vocês. Tá bom, gente? Beijo para todos. Boa noite, muita gratidão.